No programa de hoje eu recebo Ricardo Alexandre Rodrigues, mas ninguém o conhece assim. Ricardo Risada está há 2 anos na Fazenda de Recuperação, uma nova história. Ele vem contar um pouco mais sobre a entidade e também dividir informações relevantes acerca do universo das drogas. Essa conversa é muito importante para você que está nos acompanhando. Ô Ricardo, primeiro obrigado pela presença. Fiquei pensando o que motiva uma pessoa como você dedicar boa parte do seu tempo em prol do outro. Obrigado pela presença. Orlando, eu que agradeço pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho, que é a comunidade terapêutica, a Fazenda de Recuperação, uma nova história. E o que me motivou, na realidade eu sou o fundador, né? Fiquei 7 anos como presidente da instituição e hoje fazem 2 anos que eu estou como gestor e coordenador da instituição. Então isso foi algo que, na realidade, Deus tocou no meu coração, porque eu sou um ex-dependente químico, né? E eu tive esse despertar espiritual e eu senti no coração de estar fundando uma comunidade terapêutica. Porque nesse processo de conversão minha, eu sempre fiz um trabalho voluntário em outras comunidades terapêuticas. Eu sempre fiz esse trabalho pensando na recuperação daquelas pessoas que queriam recuperação. Até um certo dia que muitas pessoas me cobravam, por que você não monta uma comunidade terapêutica pela experiência que você tem? Eu passei por uma comunidade terapêutica em 1994, Orlando. Eu fiz o meu tratamento de 9 meses, então esse foi um dos meus motivos para estar fundando a Fazenda de Recuperação, uma nova história. A gente vai entrar daqui a pouco, o Ricardo, mais até nessa parte um pouco mais pessoal, mas eu queria que você contasse para a gente agora qual que é a função dessa comunidade, o que faz lá, para o pessoal de casa ter uma noção. A comunidade terapêutica é um trabalho onde acolhe pessoas em estado de vulnerabilidade social, dependentes químicos e alcoólatras. Sim. A essência da comunidade terapêutica é o voluntariado, Orlando. A pessoa tem que querer, né? Então a gente vê se essa pessoa é perfil para a comunidade terapêutica e aí a gente encaminha essa pessoa para a UBS, né? Para ter uma declaração, um médico vai atestar para ver se essa pessoa realmente é perfil ou não para a comunidade terapêutica. E aí a gente faz esse acolhimento junto com a equipe que nós temos dentro da comunidade. Nós temos uma equipe multidisciplinar lá dentro, né? Essa equipe é formada por quais profissionais, cara? Nós temos um psicólogo, nós temos uma assistente social e eu também sou conselheiro em dependência química. Entendi. Como que se dá esse tratamento, Ricardo? Vamos assim, ser até um pouco didático para quem está em casa. Por exemplo, eu cheguei lá, quais são as etapas que eu vou passar? Existem fases, né? Nós sugerimos um tratamento para esse acolhido de 9 meses. Então, nós temos aí algumas fases, né? Nós trabalhamos em cima de uma, vamos dizer assim, de uma trilogia, que é desintoxicação, conscientização e reinserção social. Então, são essas fases que eles vão, a pessoa, eu estou dizendo eles porque basicamente são homens que são atendidos na SOA, né? Sim, a nossa comunidade terapêutica, ela acolhe pessoas masculinas. Tá, e aí, esses 3, essa tríade aí, essa trilogia, ela se divide em quanto tempo, Ricardo? 3 meses cada um ou não? 3 meses cada um, exatamente 3 meses. E aí, eles fazem serviços lá também, plantam, como que... Na realidade, nós temos uma programação dentro da comunidade, né? Porque, Orlando, o dependente químico, além de ser uma doença, nós vamos entrar nesse viés, falar um pouquinho da doença da dependência química, que tem CID, né? Que é o Código Internacional das Doenças, mas lá também nós trabalhamos em cima de terapias, né? Junto com essa equipe, a gente monta uma programação e dentro dessa programação também tem a laborterapia ou atividade prática, pode se chamar, né? Que a pessoa começa a se organizar,
porque o dependente químico também é uma pessoa desorganizada. Então nós acolhemos essa pessoa, tiramos essa pessoa da rua e começamos a organizar essa pessoa de novo. E muitas vezes ela é desorganizada emocionalmente, né, Ricardo? Eu acho que é um processo também. Exatamente, né? Orlando, é isso mesmo, porque a doença ela é bio, psico, social e espiritual. Então é por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar. Porque nós trabalhamos todas essas áreas do dependente químico, entendeu? Entendi. Porque não tem algo assim, não tem eu chegar e falar assim, ó, faz desse jeito que desse jeito vai dar certo. Não, existe um processo, porque cada acolhido a gente trabalhamos de uma forma. Então nós construímos a recuperação do dependente químico em cima daquilo que ele traz para nós. E aí a gente vai construindo junto com ele. A laboraterapia que você se referiu em algum momento, ela é assertiva, Ricardo? Assim, esse momento que a pessoa tem esse contato com a terra, com as plantas, né, ou com que ele manuseia ali, para ele também é um processo de reflexão? É muito importante esse trabalho, né? A pessoa começa a se identificar, resgatar valores, Orlando. Então, ainda mais nós que somos uma comunidade terapêutica rural, né? Então nós temos lá uma horta e a gente tem um engenheiro agrônomo, né, que nos ajuda a organizar e muitas das vezes ele ensina, né, dá uma aula prática ali junto com a gente, ele nos capacita para a gente capacitar essas pessoas, porque nós temos lá testemunho, Orlando, de pessoas que saíram da comunidade e montaram uma horta e estão sobrevivendo com uma horta. Entendeu? Então tudo isso é resgate de valor, vai ajudando, e não só a horta. Nós temos animais, nós temos eles mesmos que fazem a comida, então cada 15 dias troca os cozinheiros, é eles que fazem a comida, é eles que limpam a casa, é eles que organizam um quarto deles, é eles que lavam a roupa deles. Então isso foi coisas que foram perdidas por consequência das drogas, né? E aí, social. E aí indiretamente eles estão voltando a ter responsabilidades, porque ao organizar a casa, a fazer a comida, tem que seguir ali um roteirozinho, né, Ricardo? É a reinserção social. Nós precisamos preparar essa pessoa, Orlando, para devolver essa pessoa para a sociedade, né? Porque a dependência química, nós vamos entrar nesse assunto também. Quando a gente tira uma pessoa em situação de vulnerabilidade ou um dependente químico, a gente tira um problema da sociedade também, tanto social como de segurança e como de saúde, né? Então a gente trabalha todo esse aspecto lá para que a gente pode devolver essas pessoas para a família. Muitos chegam com vínculos rompidos, né? A família muitas das vezes não quer mais saber. Então a gente tem essa assistente social que faz esse vínculo com as famílias, faz essas reuniões com a família. Uma vez por mês tem a visita das famílias dentro da comunidade. Toda semana eles têm essa autonomia de ligar para as famílias. Então é um trabalho assim que agrega muito, falando a respeito da reinserção social. Então nós vamos trabalhando esses defeitos de caráter também, né? Que levou muitas das vezes a pessoa a ter o uso da droga ou até mesmo uma recaída nas drogas, e aí a gente vai trabalhando com a equipe nesse sentido aí. Você está como gestor há 2 anos, certo? Sim. E aí eu fiquei pensando, Ricardo, qual o perfil das histórias, neste caso, que chegam para você? A maior parte está vinculada ao quê? A uma separação de casamento, a perder um emprego e não soube lidar com essa frustração. Qual que é o desenho? Ou é influência de amigos e abriram caminhos para que eles entrassem nesse universo? Qual que é o perfil desses 2 últimos anos? Você tem isso, Ricardo? Orlando, é tudo disso que você trouxe, tudo disso um pouquinho, né? Cada história, porque a gente faz uma triagem, a pessoa chega lá e aí nós temos a equipe para fazer essa triagem, né? E depois a gente tem reunião de equipe para discutir cada caso, o problema de cada acolhido, para ver os traumas dessas pessoas. Então a gente segue, eu estou lá como conselheiro, eu estou lá todo dia, eu trabalho dentro da comunidade, em tempo integral.
né? Então eu faço essas abordagens, eu faço essas intervenções e as pessoas me procuram muito lá, né? Porque eles se sentem muito à vontade em compartilhar as suas experiências comigo lá, eu como um conselheiro em dependência química, né? E a gente vê assim, cada história a respeito de pessoas que se frustraram, por questões de percas, outra por causa de trabalhos, outra por causa a pessoa que era muito tímida e muitas das vezes tinha uma dificuldade de se envolver com o grupo. Então assim, são histórias umas diferentes das outras, mas que muitas das vezes a pessoa entrou por curiosidade, né, uma dificuldade, ou a pessoa tinha uma dificuldade de ser uma pessoa, de se relacionar com outras pessoas. E muitas das vezes tomou uma latinha de cerveja ou descobrir a solução dos meus problemas, né? E aí a pessoa começa a se aprofundar nisso e a hora que a pessoa vai descobrir, ela virou um alcoólatra. Ô Ricardo, também acho que uma curiosidade que o público de casa deve ter é as devolutivas. Dessa quantidade de pessoas que são atendidas ou foram atendidas, vocês conseguem monitorar? Assim, em 2 anos a gente atendeu um universo, não sei, 200 pessoas. Dessas 200, 150 voltaram, foram reinseridas. Vocês têm isso, Ricardo? A gente tem lá, assim, a gente tem uma pasta de cada acolhido que a gente recebe, então a gente tem assim mais ou menos quantas pessoas a gente acolheu no ano de 2021, por exemplo. Certo. No ano de 2021, por mês eu acolhi 200 pessoas, né? Mas quantas dessas pessoas vocês conseguiram resgatar? 20%. Entendeu? É mais ou menos uma base daquilo que a gente consegue trabalhar. Então, mais ou menos 40 pessoas foram resgatadas, vou usar o termo que você utilizou agora. E os demais ou voltaram ou não continuaram o processo, é isso? Por ser uma comunidade voluntária, muitos não terminam o tratamento, porque de repente a pessoa tem essa autonomia dentro da comunidade de entrar quando ela quiser e de sair quando ela quiser. A gente lá não amarra, não medica, a não ser que ela venha com uma receita médica e a gente manipula o remédio para ela. Entendeu? Mas ela tem essa autonomia. Eu quero ficar uma semana aqui. A gente não pode amarrar ele lá e falar, não, você vai terminar os 9 meses. O que a gente pode fazer é uma intervenção. Tentar convencer e mostrar para ele que vale a pena fazer o tratamento. E também nem seria tão inteligente, né, ser forçoso isso, né, a pessoa ser forçada a isso, porque acho que volta daquilo que você falou em algum momento, da pessoa querer também, né, Ricardo, de ela estar disposta, inclinada a entrar no tratamento, a sair desse universo, não é isso? Exatamente, a essência da comunidade é isso, né? A pessoa tem que ter o real desejo de mudança. É o primeiro passo. A gente trabalha lá, nós temos várias ferramentas para trabalhar dentro da comunidade. E uma dessas ferramentas é os 12 passos, que é uma metodologia, né? E o primeiro passo fala, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e a droga e tínhamos perdido o domínio sobre a nossa própria vida. Quer dizer, admissão, palavra-chave, admissão, admitir. Eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Aí fica mais fácil eu trabalhar com essa pessoa. Falando em trabalhar, para que esse trabalho aconteça, vocês contam com várias parcerias, eu imagino, dentre elas o serviço público. Como que se dá essa relação de vocês com a prefeitura? Vamos começar assim, depois a gente fala aqui do Poder Legislativo. Sim, nós temos uma parceria com a prefeitura, né, que é o chamamento público. Então, hoje, a prefeitura de Sertãozinho, ela custeia 10 vagas social para nós lá, né? Então, hoje a gente tem essa parceria com a prefeitura de 10 vagas.
No universo de 18 que vocês atendem? De 18. Quase metade, então, digamos Sim. assim, um pouco mais da metade, na verdade, Isso. é custeado pela prefeitura. E aqui com os vereadores, a gente vê, divulga sempre, que os vereadores aqui, no geral, mandam, né, enviam as suas emendas para as assistentes sociais, né, as entidades assistenciais, e eu sei que vocês também recebem recursos, né, sinalizados por esses vereadores. Queria que você entrasse um pouco nessa seara e me dissesse o que é feito com esse dinheiro, para quem até está em casa saber, Ricardo. Orlando, nós temos uma parceria muito boa com os vereadores aqui do nosso município, né? E todo ano, graças a Deus, eles têm também nos ajudado nessa missão, né? Que eu costumo falar que isso é uma missão. E eles têm visto o nosso trabalho de perto, eles têm acompanhado, eles têm fiscalizado. Muitos deles vão lá na comunidade, porque a comunidade é a porta aberta. Amanhã depois, se você quiser ir lá visitar a comunidade, Orlando, junto com a sua equipe, é porta aberta, entendeu? Então os vereadores também têm essa autonomia, né? Então eles têm acompanhado e visto que é um serviço bem transparente e tem nos ajudado nessa empreitada, né? E a gente faz um plano de trabalho, Orlando. Eu não posso pegar o dinheiro e pôr esse dinheiro na minha conta, assim, falando para a sociedade entender um pouquinho desse recurso. A gente tem uma conta da instituição. E aí eu tenho uma equipe, que é uma assistente social também, ela faz um plano de trabalho e ela apresenta esse plano de trabalho para a Secretaria Social. A Secretaria Social vai ver se isso está adequado, vai mandar para o jurídico, se o jurídico aprovar, e ali eles fazem esse pagamento. E todo ano nós temos que prestar conta, nós temos um portal de transparência. É interessante, você falou isso um pouco antes da entrevista, né? Tem um site, inclusive, que as pessoas podem acompanhar esses dados aí mais detalhados, né? Sim, tem o site da Fazenda de Recuperação Uma Nova História, né? E temos também nas redes sociais. Eu tenho um grupo no Facebook, né? Que é Fazenda de Recuperação Uma Nova História. E ali vocês vão estar acompanhando todo o trabalho da instituição. Muitas das vezes eu pego porque eu tenho que mostrar o serviço para a comunidade, né? Eu não quero me promover com isso, não, eu tenho que mostrar. Isso é uma legislação, eu tenho que mostrar o serviço. O que eu estou fazendo para o município a partir do momento que a prefeitura está ajudando a instituição. Então lá a gente mostra, né? É lógico que com a aprovação de cada acolhido, né? A gente mostra muitas das vezes como que ele chega e o processo deles lá dentro, né? E a gente mostra realmente aquilo que está sendo feito dentro da comunidade, porque assim, o nosso trabalho é acolher com qualidade, Orlando. Eu não posso fazer depósito de gente lá dentro, pegando e socando lá, por isso que a gente tem uma legislação. A gente tem vários órgãos públicos que nos fiscaliza lá. Hoje eu sou uma comunidade federada com a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Evangélicas. Então, para mim buscar recurso, eu tenho que estar filiado com alguma federação. Entendi. Olha, todas essas informações que o Ricardo mencionou, o Vitor vai colocar de novo aqui embaixo no GC. Vocês podem acompanhar então pelo Facebook e também pelo site. Ô Ricardo, eu fiquei, enquanto você falava, né, desse plano de trabalho, fiquei pensando para também entregar isso para a população. Quanto que custa uma pessoa dessa atendida lá nesses 9 meses? Você tem essa conta? Orlando, assim, para você ter uma noção, eu gasto por mês, assim, para a gente mais ou menos ter uma noção, meia tonelada entre arroz e feijão, só de arroz e feijão, fora carne, eles comem carne todo dia. É por isso que eu falo desse atendimento de qualidade. Sim. Não adianta eu tirar a pessoa da rua e deixar a pessoa lá, às vezes, jogada. Não, essa pessoa é assistida. Então, assim, a gente tem mais ou menos aí, cada acolhido tem um gasto ali de R$2.000 cada acolhido.
Por mês. Por mês. Então é um gasto substancial, né? Muita gente tem um gasto muito grande lá, porque a gente tem toda essa equipe também, e essa equipe tudo é custeada, a gente paga aluguel, é força, assim, tem uma série de gastos. E como é uma zona rural, a gente tem uma manutenção muito grande com combustível, manutenção de carro, que é estrada de terra. Então a gente gasta aí uns 30 mil reais por mês para manter a instituição. Qual que é o endereço, Ricardo, da... Lá é Estrada Engenho VR KM11, Zona Rural. Nós temos uma foto, gente, que a gente vai colocar aí só para mostrar aonde ela está situada. Vocês estão vendo aí a entrada, né, da fazenda. E aí, vocês, como o Ricardo falou em algum momento, é porta aberta o dia que vocês quiserem lá conferir o trabalho, fiquem à vontade. Bom, voltando aqui agora, Vitor, a gente precisa ir por um intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar essa conversa, só que aí a gente vai falar sobre um outro serviço, as reflexões sobre esse universo ainda e como você, a família, a escola podem ajudar. A gente volta já já. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta, o assunto hoje é com o Ricardo Rizada. Ricardo é gestor da Fazenda de Recuperação, uma nova história. O Ricardo, você falou logo no começo do bloco anterior, assim, você passou por essa questão da sua experiência pessoal, né? Isso teria também te ajudado ou motivado a desenvolver esse trabalho. Você se incomoda de falar desse assunto? Não, tranquilo. Me conta. Orlando, na realidade eu fui um dependente químico durante 20 anos da minha vida e fazem 14 que eu trabalho com dependente químico, né? Então eu tenho uma história dentro da dependência química. Como eu estava te explicando, eu fui internado em 1994 por uso de crack e outras drogas, né? Eu fui internado com 49 quilos, eu tinha 17 anos e aí eu fui para uma comunidade terapêutica e essa comunidade terapêutica ela existe até hoje. Aqui em Sertãozinho? Não, ela é em Franca, é o Nareve, né? E eu passei por esse tratamento de 9 meses dentro da comunidade e eu saí dessa comunidade e eu tive uma recaída. Porque a dependência química, eu quero aproveitar essa oportunidade, Orlando, para mostrar para a sociedade que a dependência química não é algo moral, é uma doença, né? Quem fala isso é o Conselho Nacional de Saúde, de Medicina, e tem até um CID, que é o CID-19, né? E, então nós precisamos entender que a dependência química não é um problema moral. E tem muitas pessoas, não generalizando, mas tem muitas pessoas que acham que a pessoa está na rua porque é sem vergonha, porque é pilantra, porque é safado, e na realidade não é isso, é uma força muito desigual, a minha força e a dependência química. E eu vim de uma família estruturada, né? Mas como eu conheci a droga muito cedo por curiosidade, né, e por influências de amigos, eu não consegui mais sair. Eu entrei brincando, eu costumo falar esse ditado. Eu entrei brincando e depois não conseguia sair nem pagando. Ô Ricardo, vamos voltar só um pouquinho, porque você falou que teve a primeira experiência aos 11 anos. Sim. E qual foi o contexto? Eu conheci a droga dentro da escola, Orlando. Eu estudava num colégio público na época.
E ali eu comecei fumando cigarrinho, tabaco, e aí eu comecei tomando, na época era o tal da menta, né, que era a bebida dos jovens, e ali a hora que eu fui ver eu estava preso, né, nessa dependência do álcool. Eu comecei a fumar o baseadinho, né, que é a maconha, e a maconha foi uma porta para as outras drogas. E nessa época, óbvio, imagino que você devia fazer isso escondido dos seus pais, mas você tinha alguma referência? Por exemplo, teus pais utilizavam, a família, tinha algum histórico nesse sentido? Meu pai foi um alcoólatra, porém, assim, foi uma pessoa que sempre trabalhou, sempre manteve a família e tal, mas eu também trouxe algumas coisas assim por causa de traumas, de consequência de ver muitas das vezes ele naquela situação. Então, realmente, tudo aquilo vem cooperando, né? E a influência, eu era uma pessoa muito tímida e eu queria estar no meio dos amigos, eu queria fazer algo que eles faziam, mas eu não tinha coragem, eu tinha essa dificuldade de me socializar com as pessoas. Então, a primeira vez que eu dei um tiro, que eu fumei um baseado, eu falei, achei o problema da minha vida, né? Então, aquilo começou a fazer parte da minha vida. E aquilo me trouxe uma consequência desastrosa. E, no geral, os jovens, né, no teu caso ainda, uma criança, podemos dizer assim, precisam, né, dessa aprovação, né, do meio, até para serem aceitos, né? Então, eu imagino também a quantidade de pressão que você tenha sofrido naquela época para experimentar tais drogas, né? Dos seus amiguinhos, eu imagino. Verdade. Assim, naquela época, eu falo que assim... Hoje está cada vez pior, né, a dependência química, porque naquela época a gente sabia quem que era o usuário de droga dentro da cidade. Hoje você não sabe quem não usa, porque hoje virou assim uma moda, hoje você tem que participar para fazer parte do grupo. A gente vê muito isso dentro de repúblicas, né? Se a pessoa não beber, não faz parte do grupo. Então, são coisas assim que estão agravando o problema da dependência química. E comigo não foi diferente, né? E eu achei que eu conseguia controlar a droga. Não, eu só vou dar um tirinho de fim de semana. Não, eu só fumo um baseadinho. Não, eu só vou tomar uma latinha de cerveja. E a hora que eu percebi, eu estava assim, eu estava doente. Eu não conseguia mais se libertar daquele mal que estava me aprisionando. E como foi para você dar esse passo para virar a chave e falar, agora eu preciso mudar esse cenário? O dia que eu admiti que eu estava perdendo, assim, eu estava perdendo a minha dignidade, eu estava perdendo a minha vida, eu estava perdendo a minha família, né? Porque, assim, resumindo a minha história, porque foram 20 anos, né, dentro da dependência química. Mas em 2008 foi na onde que eu virei a chave, né? Aí eu fiquei 4 dias fumando crack e tomando pinga, Orlando, dentro de um fumódromo, né? E eu cheguei em casa com a sensação de tirar a minha própria vida, porque é aquilo que eu te falei, a luta era muito desigual. Eu tentava e não conseguia. E eu já tinha uma filha, eu tenho uma esposa que lutou por mim, né? Que não me abandonou e que nunca usou droga. Então eu estava fazendo todo esse ciclo, a minha família estava mais doente do que eu. Eles deixaram de viver e passaram a vegetar por consequência da minha doença, que é a codependência, né? Que é um outro assunto que a gente pode falar, que é de família. Hoje a gente vê muita família codependente do dependente. Deixa de viver em função da doença do filho, do marido. O Agranito esteve aqui recentemente, também dividiu isso com a gente, e ele dava um número que era em torno de 10 a 11 pessoas são atingidas, vamos dizer assim, quando tem um dependente em casa, né? E aí a família sofre muito, né, Ricardo? Porque nem todo mundo tem esse conhecimento que você tem hoje, né? Aí tem a ala dos que acha que é uma grande sacanagem, como você comentou no começo,
E tem uma ala que sabe que aquilo é uma doença, que aquilo exige tempo, e você, né, a pessoa que faz parte desse processo, que precisa também dar o passo para querer sair disso. Então, eu imagino que é uma grande entropia aí na comunicação para lidar com o tema, né? Exatamente, a gente tem que lembrar, sempre lembrando que o que deu certo comigo, às vezes não pode dar certo com você. Não é uma receita de bolo. Exatamente isso. Existe quando a gente fala de dependência química, existe um leque de tratamento, né? Nós temos comunidade terapêutica, nós temos os hospitais, nós temos os tratamentos ambulatoriais, nós temos os grupos de apoio. Então eu preciso me identificar com aquilo que me é oferecido. Entendeu? É por isso que quando eu acolho a pessoa, primeiro eu encaminho ela para a UBS, para o olhar clínico do médico, para ver se ela é perfil para a comunidade. Porque de repente essa pessoa tem outra patologia, tem um déficit de atenção, né? Então essa pessoa tem que ser encaminhada para um hospital. Então comigo, o que deu certo? Essa chave virou, Orlando, quando eu tive um despertar espiritual. Então, eu costumo falar que foi um milagre. Eu não acreditava mais na minha recuperação, porque eu não via eu sem a droga de preferência minha, Orlando. Como a gente chega a essa etapa na vida que a gente não se acredita? Porque, assim, tomou conta de mim. Aquilo que eu falei para você é uma força muito desigual. Eu quero parar de usar droga, mas é desigual a força, é muito desigual. Então a gente fala nesse segundo passo, terceiro passo, que é os passos de Bill e Bob, né, que foram 2 alcoólatras, um era médico, né, e eles são fundador do livro 12 Passos, né, dos narcóticos anônimos, certo, dos alcoólicos anônimos. E eu fui assim dominado de uma forma que eu não acreditava mais na minha recuperação. Eu tinha me entregado, Orlando. Por que você vê muitas pessoas para a rua? Porque se entregou. Entendeu? Não acredita, não tem força mais, entendeu? Então a importância desse trabalho que a gente faz e de outros trabalhos para a sociedade, para essas pessoas que estão procurando ajuda. E como tem sido sua vida de 2008 para cá? A minha vida foi assim, como eu te falei, foi um milagre, né? Esse poder superior que eu acredito como Jesus Cristo, que foi o libertador. A partir do momento que eu tive o encontro com a palavra de Deus, Orlando, foi algo assim mágico, entendeu? Eu estava em casa, como eu te falei, 4 dias, virado. Minha mãe não sabia se eu estava morto ou se eu estava vivo. Imagina um filho para a rua 4 dias, sem notícia. Aí eu chego em casa fedido, né? Sem tomar banho, só usando droga e tomando cachaça. Cheguei em casa assim, totalmente destruído, a família também já esgotada com a situação, porque ninguém consegue viver por consequência das minhas escolhas. E aí eu ligo a televisão, Orlando, um programa evangélico, e naquele dia eu senti algo diferente através da pregação daquele missionário. E eu falei assim, vamos ver, eu tentei de todas as formas. Deixa eu ver se o Deus desses crentes aí é capaz de mudar minha história, entendeu? Entendi. Eu fiz um desafio e eu fui visitar essa igreja, cheguei lá sozinho. Cheguei lá e lá eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né? Mas sempre receioso, será que isso funciona? Será que isso é verdade, né? E sempre com aquilo, né? Com o pé atrás. Com o pé atrás, né? Mas eu continuei. E eu fui buscando isso, aí eu fui estudar isso. Eu fiz um curso de teologia 4 anos, né? Eu me aprofundei na Bíblia Sagrada porque aquilo estava me trazendo retorno. E eu queria conhecer mais daquilo, para ver se eu não estava sendo manipulado, enganado, né? E eu comecei a estudar e aquilo eu fui evoluindo. Quer dizer, houve uma libertação verdadeira, não só das drogas, mas eu comecei a conhecer o Ricardo, eu comecei a trabalhar os meus defeitos de caráter, eu comecei a me tornar uma pessoa melhor, entendeu? Eu comecei, porque assim, a dependência química me trouxe algumas culturas, Orlando, entendeu? Eu conheci o crime por consequência das drogas. Eu fiquei 3 anos preso, Orlando. Passei por 2 penitenciárias de segurança máxima e uma cadeia pública, por consequência das drogas. Então, assim, eu tenho uma história muito grande dentro da dependência química que me trouxe muitos traumas.
entendeu? Eu fui uma pessoa que ninguém acreditava. Tanto é que eu fui internado em 1994, teve uma mulher daqui que eu fui internado junto com um menino daqui. A mulher ligou lá e falou assim, a minha mãe, ela chama Antônia, mas ela tem um apelido, é conhecido como Zeca, igual eu chamo Ricardo, mas sou conhecido como Risada. Certo. E essa mulher falava assim, ó, separa o meu filho do filho da dona Zeca. Porque o filho da dona, tipo, resumindo, ó, anda com o capeta, mas não anda com o filho da dona Zeca. Entendi. Né? Então essa transformação foi algo muito grande na minha vida, que hoje, assim, a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Hoje, tem pessoas que têm problema na sociedade, no município com droga. O que o povo fala? Liga pro filho da dona Zeca. Você vê a transformação? O jogo virou. O jogo virou. Então, assim, a palavra de Deus funciona. Para mim funcionou. Para muitas pessoas estão funcionando, né? Mas é aquilo que eu estou falando, nós temos um leque de tratamento. Na comunidade é oferecido a espiritualidade. Na comunidade é oferecido um plano terapêutico. Na comunidade nós temos lá coordenadores e monitores. Então tem um leque de tratamento que é oferecido para o acolhido junto daquilo que ele traz para nós, a gente oferece. Você deve ensinar muito essas pessoas com os seus depoimentos, né, Ricardo? E eu acho que você deve fazer pequenas leituras em alguns momentos assim. Esse está nessa fase, eu acho que eu posso intervir dessa maneira. É isso? Exatamente. Eu faço reuniões lá todos os dias, Orlando. Todo dia eu estou lá e faço reuniões e faço intervenções, porque eu convivo com eles. Então, assim, eu consigo enxergar com um olhar clínico, eu consigo enxergar aquela pessoa que está pensando em desistir, porque a gente convive junto. Então eu consigo enxergar que ele não está legal, que ele está tendo uma crise de abstinência e eu preciso fazer uma intervenção, senão esse cara vai embora. Ô Ricardo, é claro que, né, você hoje é um estudioso do assunto, você ajuda tantas pessoas como você está relatando aí, mas eu imagino que para você ainda é um desafio diário, né? Essa luta, mesmo já tendo um cenário muito bem diferente daquilo que você descreveu antes de 2008. Como que você faz para continuar nutrindo essa fé? Você continua ainda nessa religião? Você estuda mais sobre outros assuntos? Você se fortalece de outra maneira? Você canaliza a sua atenção para outros mecanismos? Conta aí. Eu costumo falar nas reuniões que eu falo, porque lá nós fazemos reuniões de espiritualidade, 12 passos e prevenção à recaída. Eu preciso fazer uma prevenção com esses caras, para que não tenha recaída. A minha luta é para fazer com que esses caras não tenham recaída quando sair de lá. Entendeu? Então eu tenho experiência de sobriedade, faz 14 anos que eu estou limpo e dentro desses 14 anos eu nunca tive nenhuma recaída. Mas eu costumo falar para eles que tempo de sobriedade não é patente para ninguém. Eu preciso dar manutenção no meu tratamento no resto da vida, porque a ciência fala que é uma doença que não tem cura. Ela não tem cura, ela é tratável. Eu posso tratar essa doença. Então eu, Ricardo, dou manutenção no meu tratamento todos os dias. Essa religião, vamos dizer assim, eu falo religião porque assim, essa palavra religião quer dizer religar, né? Sim. Então o que me liga a Deus é Jesus Cristo, né? Porque o próprio Jesus disse, ó, ninguém vai ao Pai assim não for por mim. Então a minha religião é Jesus Cristo, né? Então hoje eu dirijo uma dessas igrejas que eu fui visitar pela primeira vez. Uau! Eu sou um pastor voluntário, vamos dizer assim. Eu não recebo nada para fazer isso, eu faço isso também voluntariamente, para agradecer aquilo que a igreja fez por mim. Eu ia falar isso, é uma gratidão. Exatamente. Né? E eu fiquei pensando, Ricardo, nossa, eu viajei agora, quando você falava das recaídas, né, dessas pessoas não terem recaídas. Eu imagino que deve ser também um tormento para você, de consciência, se
eles recaírem também respinga em você, porque eu imagino que você se envolve com eles de tal maneira a querer ajudá-los tanto, que se isso acontecer, você vai se sentir um fracassado também, ou só uma fantasia minha aqui? Não, na realidade eu tenho que me preparar para isso, entendeu, Orlando? Porque eu tenho que fazer terapia. Senão eu acabo adoecendo junto com essa situação. Imagino. Entendeu? Porque ali eu tô tirando o cara, convivendo com o cara 9 meses. Eu tiro o cara da rua. O cara tá só com a roupa do corpo, eu cuido do cara, eu dou comida pro cara, eu levo o cara na minha casa, eu levo o cara para passear no shopping. Esse final de semana eu levei os caras no Parque do Curupira. Entendeu? Então, assim, eu tenho um envolvimento com essas pessoas, mas eu tenho que ser profissional. Você se cobra muito? Hoje menos, mas eu quase fiquei doente, porque às vezes eu acabo ficando codependente da comunidade, entendeu? Então eu preciso agora, eu entrei nesse processo e eu comecei a me tratar. Opa, tira o pé um pouquinho, porque eu tenho a minha família também. Ô Ricardo, eu queria entrar num ponto também com você, que é sobre a falta de diálogos que a gente vê hoje nas famílias, né? Assim, os pais quase sempre, né? Sempre ligados a celular, a outros compromissos, a outras tarefas, e muitas vezes não tem nem muito tempo de conversar sobre esse assunto. Claro que a gente vai tirar um pouco aqui do peso dos pais, porque a gente sabe que a gente está vivendo num país que está louco, né? A gente precisa se garantir todos os dias, garantir o sustento, mas eu acho que também tem que ter esse momentinho aí para conversar com a família. Como que você enxerga esse assunto? Você acha que esse tipo de conteúdo não deve ser tratado no primeiro momento na família, nas escolas? Como que a sociedade pode se organizar para? Eu acredito que falta muita prevenção. A gente tem que prevenir, estamos passando aí por uma pandemia, que é o coronavírus. E a gente vê o tamanho da prevenção falando sobre o coronavírus. Onde você vai, tem álcool gel, tem lá, use máscara, é uma propaganda assim todos os dias falando da prevenção para você não pegar o coronavírus. E a maior pandemia que existe é a dependência química. Nós tivemos um congresso aqui em Sertãozinho, e veio os especialistas em dependência química e nós tivemos lá o Dr. Bartô. Se você quiser acompanhar o Dr. Bartô, ele é um médico, professor da USP de São Paulo, entendeu? E ele trouxe algumas estatísticas para nós que a dependência química está matando mais que o coronavírus. Isso é uma estatística científica. Entendeu? E o que nós estamos fazendo, o que o Estado está fazendo, o que o município está fazendo a respeito de prevenção às drogas? Então está faltando prevenção nas escolas. E ele dá ali algumas dicas para professor, para pais, entendeu? Sim. E ele falou uma coisa ali, eu fiquei observando a respeito nas escolas. O lugar que a gente tem que trabalhar mais, preparar os professores a abordar esses assuntos sobre dependência química, porque a maioria das vezes o professor não tem essa estrutura para lidar. E hoje, assim, nas escolas está assim, contagiante. Nós estamos vendo o mercado do álcool trabalhar de uma forma para alcançar quem? Os jovens, Orlando. Hoje você vê corotinho de pinga, colorido, azul, vermelho, para que isso? Para chamar a atenção do jovem, entendeu? Então nós precisamos trabalhar a respeito da prevenção. Em prevenção, quando eu falo em prevenção, é todos os dias. Não adianta você me convidar para ir lá na escola X uma vez por ano. Fica muito longe, né? Não funciona. Né? Não funciona. Ô Ricardo, a gente caminha para a reta final da entrevista, mas eu queria entrar em 2 pontos com você. Primeiro, como o cidadão pode ajudar na fazenda de recuperação? Se eu quiser, por exemplo, eu tenho um dinheiro, quero fazer um depósito, como eu posso fazer? Não tenho dinheiro, mas eu tenho boa vontade em trabalhar lá de forma voluntária. Como a pessoa pode se organizar para isso? A Fazenda de Recuperação Uma Nova História é uma instituição sem fins lucrativos. Então nós vivemos de doações
na Fazenda de Recuperação. Você que queira ajudar. De repente você fala assim, ó, eu tenho um coração generoso, eu queria ajudar, mas eu não sei como ajudar. Eu queria ser um patrocinador da Fazenda, ajudando todo mês com valor X. Eu vou deixar o meu telefone aqui, é 99140-9404, e ali eu vou te passar as contas da instituição para você ser um patrocinador dessa obra. De repente você fala assim, não, mas eu queria ajudar com cesta básica, produto de higiene, produto pessoal. Nós vamos te direcionar também para os nossos profissionais lá, para que você chegue até a Fazenda de Recuperação e conheça o projeto. E nesse telefone também é possível você direcionar caso a pessoa queira fazer algum tipo de trabalho voluntário lá também, né, Ricardo? Exatamente, se a pessoa quiser ir lá, de repente, conhecer e sugerir algum trabalho de artesanato, alguma coisa, a gente está à disposição de vocês aí. Ô Ricardo, além da prevenção, do diálogo, qual mais, ou quais ações você julga, né, importante para a gente falar sobre esse universo das drogas? O que você acha que deveria ser feito, além do que você já falou, que é a participação do poder público em estimular políticas públicas? Aliás, a gente tem um dado que a gente até meio que conversou aqui um pouco antes, que o Brasil é um dos países que está ruim na fita, para dizer o mínimo, sobre a questão de proposituras de políticas públicas voltadas para esse universo. O que você tem a comentar sobre? Eu acredito que nós temos que trabalhar em conjunto, né, e levar mais a sério a respeito da drogadição, da dependência química e do alcoolismo. Nós precisamos entender mais desse assunto, porque quando a gente fala de dependência química é algo mais complexo, né? E aquilo que eu falei para vocês, eu entrei brincando e depois eu não conseguia sair nem pagando, né? Eu entrei brincando, tomando uma cervejinha, fumando um baseadinho, e tem muita gente que acha que maconha não é droga. Eu cheguei a pesar 49 quilos fumando crack, porque eu comecei fumando maconha. Então nós temos que levar mais a sério esse assunto sobre dependência química. E nós estamos à disposição aí nas redes sociais, meu telefone está aí na tela, e você que queira saber um pouquinho mais desse assunto, nós estamos à disposição. Bom, esses números que eu comentei há pouco, gente, são informações de uma matéria publicada no ano passado, em que apontou que o Brasil ficou em último lugar em estudos sobre política de drogas em 30 países. De uma pontuação que vai de 0 a 100, o Brasil atingiu 26 pontos, o que é quase a média da metade dos países avaliados, em 48 pontos. Nesse ranking, o Brasil está junto com a Uganda e a Indonésia. Os melhores países que já propuseram ações efetivas são a Noruega, e Nova Zelândia e Portugal. O Ricardo, a gente sempre pede para os entrevistados comentarem, né, um livro aí para a gente fechar a entrevista, um livro e um filme que mudaram a sua vida ou que mexeu com você de alguma maneira, não necessariamente sobre esse assunto, um outro momento da sua vida, por exemplo. Queria que você comentasse para a gente quais foram o livro e o filme. O livro que mudou a minha vida foi a Bíblia Sagrada. Maravilhosa, né? A Bíblia Sagrada transformou a minha história, tanto é que eu me apaixonei tanto que eu fui estudar teologia para me aprofundar mais nas histórias. Outro livro que me ajudou muito foi o 12 Passos para Comunidades Terapêuticas, certo, do Pablo Kulander, que é um mestre em dependência química e uma pessoa também que passou pelo problema, né? E esse livro, ele vem falar a respeito de defeitos de caráter, como a gente tratar os nossos defeitos de caráter. Porque, Orlando, sabe o que acontece muitas das vezes? Tem pessoas que não usam droga, mas às vezes é uma droga de pessoa, em comportamentos, atitudes, né? Então eu costumo falar isso direto na comunidade. Eu não posso parar de usar droga e continuar sendo uma droga de pessoa. Então esse livro me ajudou muito. E qual o filme?
O filme é Desafiando Gigantes, um filme que me motivou assim a lutar cada dia contra esse mal que está assolando a nossa sociedade. Fiquei curioso para saber, quando você falou da Bíblia, qual livro especificamente você tem gostado ou que você gostou de ter lido? O livro que eu mais me identifico, assim, a Bíblia, na realidade, no contexto geral, assim, ela é impactante. Mas eu me identifico muito com as cartas do apóstolo Paulo, né? Que ele escreve para as igrejas, e isso eu aprendi muito também a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Perfeito. Querido, muito obrigado, viu? Sucesso na sua jornada. Conte com a gente, viu? Obrigado. Para você que ficou com a gente até agora, eu agradeço o carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.